que a gente vai ter mais uma palavra de oração. E eu convido o nosso irmão Guilherme que esteja orando neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, porque estamos em tua casa, estamos te cultuando, prestando culto ao Senhor. Nós te agradecemos pelas bênçãos em nossas vidas, ó Deus. Agradecemos pelas bênçãos derramadas sobre nossas famílias e sobre a nossa igreja, ó Deus. O Senhor continue nos abençoando, continue nos conduzindo, ó Pai, nos teus caminhos, ó Deus. Pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas a Ti, ó Deus. Pedimos perdão, ó Pai, porque temos negligenciado a Tua casa, temos negligenciado o Teu culto, temos negligenciado ir à Tua casa, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, esteja nos perdoando, ó Deus, e nos conscientizando deste tão grave pecado, ó Deus. Que possamos, ó Pai, dar valor à Tua casa, à adoração, a vir à Tua casa e prestar culto a Ti, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos abençoando, avivando a obra da Tua salvação nos nossos corações, para que nós jamais esqueçamos, ó Deus, de quão grande salvação o Senhor nos deu, ó Pai. Nós que somos pecadores e merecedores, que não temos nada a oferecer para Ti, ó Pai, para que o Senhor olhasse para nós e dizer que nós somos dignos de ser salvos. Mas nós não somos, ó Deus. Nós temos consciência disso, ó Deus. E é em resposta a isso que o Senhor pede de nós gratidão, toda a nossa vida, renúncias, que nós possamos viver para Ti, ó Deus. É o que nós devemos fazer para contigo, ó Deus. Sabemos que é pouco, que somos falhos, que jamais pagaremos essa tão grande dívida, ó Deus, que o Senhor nos deu. Nos salvou, nos tirou do lamaçal do pecado, ó Deus. Ó Deus, Tuas bênçãos, perdoe os nossos pecados, esteja abençoando a nossa igreja, a nossa liderança da nossa igreja, nosso pastor. O Senhor fique conosco neste culto, ó Deus. Que possamos sair daqui melhor do que entramos, ó Pai. E que este culto, ó Pai, perpetue durante a semana, ó Deus. Que possamos, ó Pai, através das nossas ações, mostrar que nós somos verdadeiramente seus discípulos e seus filhos, ó Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Igreja, coloque de pé e abra seus irmãos. Som. Tuas obras te coroam como amo te
Amém. A igreja pode se assentar? Vocação eficaz é a obra do poder e graça onipotente de Deus, pela qual do seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que nada neles o leve a isto, ele no tempo aceitável os convida e atrai a Jesus Cristo pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando seus entendimentos de uma maneira salvadora, renovando poderosamente, determinando as suas vontades, de modo que eles, embora em si mortos no pecado, tornam-se por isso prontos e capazes livremente de responder à sua chamada e de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada. Pergunta 68. Os eleitos são os únicos eficazmente chamados? Todos os eleitos e somente eles são eficazmente chamados, ainda que outros o possam ser, e muitas vezes são exteriormente chamados pelo ministério da palavra, e tenham algumas operações comuns do Espírito, contudo, pela sua negligência e desprezo voluntário da graça que é oferecida, são justamente deixados na sua incredulidade e nunca vêm sinceramente a Jesus Cristo. Vamos ter uma palavra de oração, uma oração de confissão de pecados. A igreja se coloca em reverência ao nosso Deus, os pecados. Alguns instantes, está convidando a nossa silêncio. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, Senhor, estamos aqui, ó Deus, com o coração contrito, ó Pai, para elevar a Ti os nossos louvores e para pedir perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Perdão pelas nossas ofensas, perdão pelos como ofendemos a Ti com palavras, pensamentos e obras, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos perdoando, sabendo que o Senhor nos perdoou, ó Pai, na cruz do Calvário, levou todos os nossos pecados, ó Deus. Mas sabemos da nossa responsabilidade também, ó Pai, de viver em santidade, viver uma nova vida, ó Deus, a vida que o Senhor nos deu, unicamente para Ti, ó Deus. Que o Senhor nos fortaleça a cada dia, ó Pai. Que o Senhor nos auxilie com o Teu Santo Espírito para que nós possamos lutar contra o pecado, ó Deus. Possamos mortificar o pecado em nossos corações a cada dia, ó Pai. Que possamos, ó Pai, varrer dos nossos corações com o Teu auxílio aqueles ídolos, ó Pai, que tentamos esconder no sótão do nosso coração, ó Deus. Mas nós sabemos que o Senhor sonda todo o nosso coração. O Senhor nos conhece por inteiro, ó Deus. Por isso nós te pedimos. Auxilia-os, ó Pai. Não nos deixe, ó Deus, cair em nossas tentações, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, nos livre com a Tua mão santa e soberana, ó Deus. Não nos deixe sucumbir aos nossos pecados, ó Pai. Que nós possamos olhar para Ti sempre, ó Deus, para a Tua cruz, a cruz do Calvário, ó Deus, e ver quão grande salvação o Senhor nos deu, de enviar o Seu Filho para morrer por nós, pecadores, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, pelas ricas bênçãos derramadas. Agradecemos, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Agradecemos, ó Deus, pela Tua providência,
pelas vacinas que o Senhor já tem providenciado, e muitos da tua casa, Senhor, da tua família, família de Deus, têm sido vacinados. E hoje estão aqui para te adorar, ó Deus. Agradecemos, ó Pai, por aqueles que foram curados da Covid, Senhor. Que o Senhor esteja, ó Pai, os abençoando, ó Deus. Muitos não te conhecem, ó Pai, mas o Senhor usa os teus servos para levar a tua palavra, ó Deus. Também te pedimos, ó Pai, que o Senhor console aqueles que estão enlutados, ó Deus. O Senhor console as famílias que perderam, ó Pai, familiares, entes queridos, ó Deus. Pois nós sabemos que somente o Senhor pode consolar, ó Deus. Mas nós sabemos, ó Pai, que aqueles que morrem em Cristo Jesus, nós os veremos outra vez, ó Pai. E a glória na glória, na Nova Jerusalém e para eternamente, ó Deus. Nós gozaremos eternamente da Tua presença e dos nossos amados irmãos que se foram, ó Deus. Pois aqueles que morrem no Senhor é até breve, ó Deus. O Senhor continue abençoando, fique conosco neste culto, com nossos louvores, que o nosso culto seja aceitável a Ti. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Convido a igreja a se coloque de pé e convido o grupo de louvor que esteja à frente nos auxiliando nos cantos espirituais. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios que jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar
diante de tuas obras, podemos declarar que não há outro Deus no céu, na terra ou no mar. Tu reinas para sempre e nada impedirá que todos os povos e nações venham te adorar. Tua, Senhor, é a força, a grandeza e a majestade e o louvor e a honra e o poder. Sempre te daremos tudo o que temos pra te adorar, pra te adorar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam e limpam. É essa água que o nosso Deus nos dá, não nessa noite, mas para todo aquele que nele crê. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Vamos ter uma palavra de oração, rogando as bênçãos do Senhor, o nosso pregador de hoje, que é o presbítero Silas. Eu vou estar convidando o diácono Antônio, esteja orando.
Senhor nosso Deus, eterno Pai, graça te dou, meu Pai, por mais esse dia, Senhor Deus, que Tu nos concede, Senhor Deus. E poder estar vindo na Tua casa, Senhor Deus, para adorar a Ti, Senhor Deus, é um grande privilégio, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai, por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas, Senhor Deus. Senhor Deus, esteja agora com o pregador, Senhor Deus. Que o Seu Santo Espírito esteja com ele, Pai. Que ele possa trazer a Sua palavra para nos ensinar, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai, por tudo, Senhor, que Tu tem feito, Pai. E que Tu ainda há de fazer por nós, Senhor Deus. Obrigado por tudo. Perdoa, ó Pai, a nossa falta em Ti, Senhor Deus. Aumenta, Pai, a nossa fé em Ti, Senhor Deus. Que somos falhos e dependemos de Ti, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito, Pai. E que há de fazer ainda, Senhor Deus. Perdoe, Pai, nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a paz? Vou estar tirando a máscara, como que não tem ninguém próximo, tá? Pedir a permissão para os irmãos para poder tirar a máscara, que como fica muito tempo falando, acaba atrapalhando. O texto para a nossa meditação nessa noite, tá? É Atos, capítulo 21. Atos 21. Estarei dando sequência, tá? Estamos estudando o livro de Atos. A última pregação o pastor havia pregado sobre o capítulo 20. Hoje eu estarei iniciando o capítulo 21. Estarei trabalhando até o versículo 17. Antes disso, vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, eu lhe dou graças, Senhor Deus, por ter nos trazido à tua casa, Senhor, para poder cultuá-lo, Senhor Deus. E lhe peço, Senhor Deus, pela vida daqueles que não puderam vir, Senhor. Eles entendam, Senhor Deus, que estar na tua casa cultuando é um privilégio que apenas o teu povo tem, Senhor. E lhe peço que nessa noite, Senhor Deus, usa a tua palavra, usa a minha vida, Senhor Deus, para que eu venha apenas falar das tuas verdades, Senhor. E trabalhe, Senhor Deus, na vida da tua igreja. E lhe agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Por enquanto estarei lendo do versículo 1, tá? Até o versículo 6. Depois de nós apartarmos, fizemos-nos a vela, e correndo em direitura chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rhodes, e dali a Patara. Achando um navio que ia para Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixamos-a à esquerda. Navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio deveria ser descarregado ali. Entretanto, os discípulos permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem. Apanhamos-nos por todos, cada um com sua mulher e filho, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos, e eles voltaram para casa. Meus irmãos, quando olhamos para os livros de Atos, tá? O livro de Atos, ele conta as dificuldades, as lutas que a igreja passou, tá? No seu começo, você vê que a igreja, quem já leu o livro de Atos, todos vai ver que passou por perseguições, ou seja, foi uma verdadeira luta. Tá? Mas sempre o quê? Confiando em Deus. E é interessante que quando nós falamos do livro de Atos, nós vemos até determinado capítulo, começa a falar sobre Paulo. Mas quem foi Paulo? O apóstolo Paulo foi uma pessoa, tá, que ele pregou o evangelho até o final da sua vida. Ele não teve medo de falar de Cristo. Tá? E quando nós olhamos para Paulo, que era alguém que perseguia a igreja, que depois passou a ser perseguido em sua conversão, que é citado em Atos 9, você vê um homem que se dedicou a vida pelo evangelho. Tá? É interessante o seguinte, meus irmãos, que hoje a igreja,
ela já não tem essa preocupação. Os crentes hoje, eles não se dedicam como se deveriam. Você vê assim que crentes, eles não se esforçam tanto para comparecer aos cultos ou à escola dominical ou pregar o evangelho. Infelizmente, isso tem acontecido, tá? Algo que não deveria acontecer de forma nenhuma. Mas quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, que é interessante que ele sofreu muito, se os irmãos olharem em 2 Coríntios, capítulo 11, tá? Vou pedir para os irmãos abrirem rapidinho. Capítulo 11, no versículo 24 e 25, ele vai falar: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Meus irmãos, olha aí, uma pessoa que apanhou, que foi apedrejado, passou no mar. Ou seja, a vida de Paulo não foi fácil. Mas tudo isso por causa do quê? Por causa de Cristo. Paulo, o que ele queria era pregar a Jesus Cristo, independente da situação que ele passava. E é interessante, meus irmãos, que às vezes nós esquecemos o que Jesus fala. Em Mateus 5:11, ele vai falar: bem-aventurado. Deixa eu só abrir aqui, fica mais fácil. Mateus 5:11. Bem-aventurados sois quando por minha causa injuriarem e vos perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós. Ou seja, bem-aventurado, feliz. Paulo, ele entendia o que era isso. Às vezes, meus irmãos, nós não temos a compreensão do que é isso, tá? Você realmente, como ser feliz em momentos difíceis, como ser feliz mediante a perseguição. Paulo era alguém que entendeu isso, que era bem-aventurado. Tá? Porque a maior preocupação que ele tinha era com relação a pregar o evangelho. Tá? Meus irmãos, entrando no texto, quando olhamos o versículo 1, tá? Do versículo 1 ao 3, nós vemos a viagem que Paulo faz junto com as pessoas que estavam junto com ele. Ele vai falar: depois de nos apartarmos, fizemos a vela e correndo em direitura, chegamos a Cos. Primeira, chegou a Cos. No dia seguinte, a Rhodes e dali Patara. E achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele seguindo a viagem. É interessante, meus irmãos, vocês já pararam para pensar que como hoje nós temos, assim, tudo é mais fácil? Se você olhar para uma viagem que Paulo fazia aqui, não era no navio, um navio confortável. Isso daqui, eles aproveitavam navios cargueiros, navio que ia levar carga e iam junto. Ou seja, você não estava indo no navio confortável. Tá? E a distância da viagem de você de um lugar para outro lugar, indo e vindo, ou seja, era muito difícil. Tá? Deveria ser muito cansativo você estar dentro do navio, e um navio que não era nada confortável. Ao contrário de hoje. Hoje, que se você quer ir em São Bernardo, você pega um ônibus, se não vai de ônibus, você vai de carro. Se você quer ir em outro estado, você vai de carro ou vai de avião. Se você quer ir em outro país, você vai de avião ou vai de barco confortável. Então, meus irmãos, nós vemos que hoje a comodidade está melhor, a facilidade de viajar. Tá? Aqui nós vemos Paulo viajando no navio cargueiro. Tá? O que eu estou querendo chegar? Pense bem, meus irmãos. Se é tão fácil se locomover hoje, você ir para um lado e para o outro, tá? Porque às vezes é tão difícil você ir para a igreja. Imagina se você tivesse que tomar um barco igual Paulo tomou aqui. Entendeu? Mas hoje não, hoje está bem mais fácil. Tá? Aí o texto continua. Quando o Chipre já estava à vista, deixamos a esquerda e navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio deveria ser descarregado. Entretanto, os discípulos permaneceram ali durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Meus irmãos,
Paulo ele foi recebido pelos discípulos, tá? Onde o texto vai falar que ele ficou por 7 dias ali. Tá? E o texto também vai nos falar que ele, movidos pelo Espírito, recomendava que Paulo não fosse para Jerusalém. Meus irmãos, pensar que Paulo ele sabia o que esperava em Jerusalém. Paulo ele já sabia que aonde ele fosse, aonde ele pregasse Jesus Cristo, ele seria perseguido. Tá? Se olharmos para o capítulo 20, voltando só um pouco. Deixa eu só pegar aqui o texto. Peraí. O texto ele vai falar que agora só perdi o versículo aqui, mas ele vai falar o seguinte, que Paulo, ele sabia que iria acontecer com ele quando ele chegasse em Jerusalém, tá? Que ele seria perseguido. Meus irmãos, imagina você ir para um lugar que você sabe que chegar lá você vai sofrer. Pensou nisso? Você sofrer por estar certo, por estar pregando a Cristo. Meus irmãos, Paulo ele tinha uma convicção daquilo que ele cria, que às vezes nós como cristãos, será que nós temos isso daí? Que realmente cremos em Cristo? Que estamos prontos para sofrer por Ele? Será que muitas vezes, meus irmãos, estamos prontos a abrir mão das coisas? Porque o que acontece aqui, meus irmãos, hoje na vida dos cristãos, muitos não querem abrir mão das coisas. Tá? Entre ir para a igreja e ir passear, eu vou passear. Igreja, eu vou outro dia. Às vezes agimos dessa forma. Às vezes abrimos mão do que é prioridade, do que é essencial, que é o quê? A vida com Cristo. E o texto, meus irmãos, ele continua. Onde se demorou 3 meses... Perdão, no 21. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e nele eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos, viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e seus filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia e oramos. Interessante o seguinte, meus irmãos, o que nós vemos aí? Uma comunhão. Você vê que ali, Paulo foi recebido, tá? Os irmãos, antes de Paulo ir embora, fizeram o quê? Oraram com ele. Uma igreja que tinha o quê? A igreja que nós vemos, igrejas que tinham comunhão, o irmão se preocupava com o outro. Igreja, meus irmãos, que os discípulos aqui, eles se preocupavam com Paulo. Vai falar que oravam. E vê aí, meus irmãos, no versículo 6, eles se despedem daqueles discípulos e continuam sua viagem. Uma viagem que não seria fácil, porque chegar em Jerusalém, Paulo seria perseguido. Assim como quase todos os lugares que Paulo chegou, ele foi perseguido. Agora, do versículo 7 em diante, meus irmãos. Quanto a nós, concluímos a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágapo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis
chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Magson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nós deveríamos hospedar. É interessante, meus irmãos, que nessa viagem, tá, até Jerusalém, Paulo chega na cidade chamada Cesareia. Cesareia era uma cidade portuária, uma cidade importante. Tá? Ela ficava próximo de Jerusalém. Tá? E aonde Paulo se hospeda? Ele se hospeda na casa de Filipe. Quem que era Filipe? Vai falar dos 7, viu? Diácono. Quem já leu o livro de Atos vai lembrar de Filipe. Tá? E o texto continua falando vai falar das filhas de Filipe e vai falar que Paulo, demorando ali alguns dias, desceu à Judéia um profeta chamado Ágapo. É interessante, meus irmãos, que esse Ágapo ele já é conhecido. Se os irmãos, não vou pedir para os irmãos abrirem agora, mas depois o irmão pode ler em casa. Atos 11, do versículo 27 ao 28, cita Ágapo. Tá? E Ágapo faz uma profecia, tá, a respeito da fome. Mas o que acontece ali com esse Ágapo? Tá? Vai falar que ele levou uma profecia. E essa profecia, meus irmãos, era o quê? Que Paulo seria amarrado, usa o cinto para mostrar o que aconteceria ali com Paulo, que Paulo seria preso. Tá? É interessante, meus irmãos, que vemos a profecia de que Ágapo foi como uma combinação de um ato e uma interpretação falada, ou seja, mostrando, tá, e falando, vai acontecer isso. Tá? O comentarista John Stott diz que Ágapo copiou a prática mímica de alguns profetas do Antigo Testamento. Existem alguns profetas que faziam isso. Tá? Demonstrava de forma uns atos, né? Que é o que acontece ali. Nós vemos que Ágapo ele demonstra o que ia acontecer com Paulo. Paulo, você vai para lá, mas vai ser preso. É o que Paulo, se você olhar, praticamente Paulo já sabia o que ia acontecer com ele. Se ele chegasse em Jerusalém, ele já sabia o que ia acontecer. Só que aí, meus irmãos, do versículo 12 ao 13, ele continua. Quando ouvimos estas palavras, quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. O porquê? Olhando para que Ágapo falou para Paulo, olha, que ele sofreria em Jerusalém, que seria perseguido, o que os irmãos fizeram? Falaram para Paulo, Paulo, não vai. Não vai porque você vai sofrer em Jerusalém. Meus irmãos, mas olha, se você for olhar o versículo 13, prestem atenção. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Paulo falou para aquele povo, olha, eu estou pronto não só para ir para a cadeia, mas para morrer por Cristo. Meus irmãos, só alguém que tem realmente convicção, que crê em Cristo, tá? Igual Paulo, olhar e falar assim, não, eu vou para a cadeia, não tem problema, eu morro se for necessário por Cristo. Meus irmãos, quando fala de apóstolo Paulo, a gente está falando de alguém que estava pronto para morrer por Cristo. Tá? Por quê? Filipenses capítulo 1, deixa eu abrir aqui. Filipenses capítulo 1, 21, Paulo vai falar, portanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é o quê? Lucro. Como pode, meus irmãos, alguém falar isso, que para ele o viver era Cristo? Ele, olha, alguém que vivia para Jesus Cristo. E para ele morrer, qualquer jeito, se ele morresse, ele iria para a presença de quem? De Cristo.
É você olhar que Paulo tinha um entendimento que para ele era o que? Olha, eu vou viver de forma que agrade a Deus, pregando a Cristo, e se eu morrer, eu vou estar onde? Eu vou estar na presença daquele que eu preguei minha vida inteira, até a minha conversão. Ou seja, Paulo, então, até quando ele tivesse vida, o propósito dele era esse, era pregar a Jesus Cristo, meus irmãos. E quando nós olhamos a vida de Paulo, pensar que ele estava pronto para morrer, às vezes, meus irmãos, nós não estamos prontos nem para abrir a mão de, olha, eu tenho que levantar cedo para ir para a igreja. Não, deixa quieto, eu vou outro dia. Nem isso. Às vezes nós deixamos de cultuar a Deus por menos. Alguém aqui é perseguido por ir para a igreja? Você já foi barrado no meio do caminho? Não, você não vai para a igreja hoje. Não, nós temos uma liberdade em nosso país que alguns países não têm. E essa é a realidade. Mas essa liberdade que nós temos, os crentes não sabem o valor que tem. Sabe o que é você poder vir para a igreja, cultuar a Deus e ninguém questionar? Você pode, a lei permite que você faça isso. Mas o porquê que não faz? Por que não vem para a igreja? O que te impede de cultuar a Deus? Meus irmãos, e olhando para Paulo, é interessante isso. Paulo, ele não abria a mão de Jesus Cristo. Ele jamais trocaria, ele não trocaria Jesus Cristo por nada. Aí o texto continua. Então, aqui no 14. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade de quem? Do Senhor. Olha, aqui a ideia, meus irmãos, é que os discípulos falaram, Paulo não vai. Ficaram lá insistindo para Paulo não ir, mas Paulo foi. Mas eles entenderam algo que é muito importante, que às vezes nós, como os crentes, não entendemos. Que as coisas acontecem com propósito. Ou seja, propósito de Deus. É vontade. Ele vai falar aqui, ó. Faça-se a vontade do Senhor. O que Paulo queria fazer aqui era cumprir a vontade de Deus, que a vontade de Deus é que ele fosse para Jerusalém, é que ele pregasse a Cristo. Ele não ficou questionando. O que Paulo faz aqui, meus irmãos, e os irmãos, os discípulos e os irmãos que estavam com Paulo, começaram a entender. Faça-se a vontade do Senhor. Mas o que é a vontade de Deus para o crente? O que é melhor para o crente? Onde o crente deve estar? Na casa de Deus. A vontade de Deus para o crente é essa, que o crente ele viva da forma que agrade a Deus, que ele esteja na presença de Deus, que ele não negue a Cristo. E às vezes, meus irmãos, nós falamos assim, não, eu estou pronto para servir a Cristo. Será que realmente estamos? E nós vemos aqui, meus irmãos, outra coisa também, eram crentes que estavam preocupados com Paulo. Isso demonstra uma coisa também, que o crente ele deve ter preocupação com os irmãos. Eles entenderam que era propósito de Deus aquilo ali, que Paulo deveria ir. Paulo ia, porque se Deus tinha esse propósito, Paulo iria, de qualquer jeito, ele iria, para se cumprir o propósito de Deus. E uma coisa que nós temos que ter em mente, que tudo tem um propósito para Deus. Talvez você não entenda o propósito, mas para Deus tem um propósito. E Paulo tinha esse propósito que Deus tinha para Paulo, era esse, que ele fosse e pregasse a Cristo. E assim, meus irmãos, e o texto continua, e Paulo foi. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Magson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Paulo, ou seja, ele já tinha a casa da pessoa que ele ia. Meus irmãos, olhando para esses versículos, é interessante que nós vemos algo maravilhoso nesse versículo. Existem coisas na vida do crente, ele às vezes não entende, mas a gente tem que entender uma coisa, Às vezes as pessoas, elas
Elas ficam reclamando das dificuldades que elas passam na vida. As dificuldades, o sofrimento, ela vem tanto para o crente como para o descrente. Ou seja, todo mundo sofre. Ou se não sofreu, talvez algum momento da sua vida vai passar. Tá? Só que o problema é o seguinte, meus irmãos, uma coisa que nós devemos entender como crentes, e agora eu estou falando para os crentes, tá? Que esse sofrimento não nos deve nos afastar da casa de Deus. Entendeu? Porque às vezes é isso, a pessoa passa por uma dificuldade, ou ela corre para a igreja, ela busca a Deus apenas quando a coisa está apertando, ou ela foge da igreja. Olha, não está acontecendo o que eu queria, estou indo embora porque Deus não está me ajudando. Então você tem duas situações. Mas como crentes devemos entender uma coisa, que independente da situação, não devemos nos afastar da onde? Da casa de Deus. Então, meus irmãos, quando devemos entender o quê? Que o sofrimento vem para todos. Olha lá, Paulo, homem de Deus, sofreu e não foi pouco. Tá? Mas não, muitas vezes vem a dificuldade, vem o desemprego, vem o cansaço. A primeira coisa que eu faço é começar a se afastar de Deus. A pior coisa que o crente pode fazer é se afastar de Deus. Tá? É estar fora da casa de Deus. Outra coisa também, meus irmãos, que eu quero para a gente pensar, em quem você tem confiado? Em quem você tem confiado? É pensar o seguinte, que Paulo, ele confiava em Deus. Ele sabia que a vida dele estava dentro, era guardada por Deus. E às vezes nós esquecemos quem é esse Deus. Deus é um Deus soberano, ele tem um controle de tudo. Até se você passa por algum momento da sua vida, um momento difícil, é porque Deus assim quer. Não existe nada que Deus não controle, ou seja, tudo está no controle de Deus. É você entender que Deus é um Deus soberano. É um Deus que ele pode nos ajudar. Meus irmãos, o que acontece com os crentes, às vezes ele esquece disso. Aí vem a questão, nossa, a pandemia, entra em desespero, não vou mais para a igreja, não vou trabalhar, não vou fazer mais nada, como se Deus não soubesse o que está acontecendo. Entendeu? Mas não, meus irmãos, tudo está no controle de Deus. Não existe nada que Deus não saiba, ou seja, Deus tem um conhecimento de tudo. Meus irmãos, é o que eu falei, olhando para Paulo. Paulo, ele confiava em Deus, ele sabia em quem ele confiava. Meus irmãos, o problema é que às vezes nós confiamos em nós mesmos, nós confiamos em outras pessoas e deixamos de confiar em Deus. Mas, meus irmãos, quando confiamos em Deus, e buscamos ajuda nele, às vezes, meus irmãos, o que falta é isso, é o crente buscar quem? A Deus. Outra coisa também, meus irmãos, que eu quero deixar é a questão de vontade de Deus. Abra lá Mateus 6:10. Oração dominical, versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, daqui o versículo está falando que faça-se a vontade de quem? De Deus. Às vezes, meus irmãos, nós queremos o quê? Nós queremos que a nossa vontade, ou seja, eu quero que aconteça o que eu quero, o que eu acho que é melhor para mim. E às vezes as coisas não acontecem, porque Deus sabe. A gente tem que orar nesse sentido, que faça-se a sua vontade. Porque é a vontade de Deus que vai prevalecer. É o que Deus quer que vai prevalecer. Não adianta você reclamar, não adianta você chorar, porque é o que Deus quer. É isso que vai acontecer. Então, que nós, como os crentes, nós devemos o quê? Orar no sentido, faça-se a sua vontade. A vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre a melhor. É você pensar o seguinte, como assim? Às vezes a gente sofre, não sofre?
Mas não é propósito de Deus? Às vezes o sofrimento, vamos pensar que o sofrimento também ele não tem sua forma didática, ou seja, ele nos ensina. Toda vez que você sofre, você deve aprender alguma coisa. Talvez alguma decisão errada, e a maior decisão errada que você pode tomar é não buscar Deus antes de tomar uma decisão. Porque se você não busca Deus e toma a decisão por si mesmo, qual que é a chance de você ter agido errado? Tá? Então, meus irmãos, a melhor coisa que deve acontecer na vida do crente é a vontade de Deus. E assim como nós vimos nesses versículos, que eles entenderam que aquilo que estava acontecendo era a vontade de Deus, deve acontecer na nossa vida também. Nós devemos entender que tudo que passamos é vontade de Deus. Tá? Não devemos ser motivados pela situação. Se hoje eu estou bem, não devo ninguém, estou indo trabalhar, está tudo bonito, está tudo certo, olha, eu estou ótimo. Mas na hora que a coisa aperta, eu fico desempregado, fica ruim. Nossa, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Meus irmãos, o crente não pode ser levado pelas situações. O crente ele tem que ser levado pela palavra de Deus. Ele tem que entender que os propósitos de Deus, às vezes, por mais que nós não entendamos, tá? Eles vão se cumprir na nossa vida. O que Deus quer que aconteça na nossa vida vai acontecer. E jamais, meus irmãos, tá? Devemos o quê? Deixar de congregar. Hebreus fala isso. Tá, meus irmãos? É você deixar de vir para a casa de Deus por causa das situações. Infelizmente, é o que eu falei. Hoje, com a pandemia, muito crente tem deixado de vir para a casa de Deus. Alguns quase desculpa de que, não, é por causa da pandemia, outros por medo. Porque tem gente com medo também de vir. Só que assim, em quem eu tenho confiado? Aonde eu tenho depositado minha confiança? Se eu vier, tá, a ficar doente, o propósito de Deus. Deus sabe. Tá, meus irmãos? E o que a gente tem que entender é isso, como o texto nos fala. Entender o quê? Que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, que Deus é um Deus soberano, que tudo acontece por permissão dele. E devemos confiar mais nele. É você confiar mais nele, que é o que acontece com os crentes. Muitas vezes deixamos de confiar e procurar a vontade de Deus. Procurar a vontade de Deus é aonde? Na palavra de Deus. É onde você vai entender qual que é a vontade de Deus? Vindo para a igreja. Orando, ouvindo o pastor pregar, lendo a Bíblia. São essas coisas. Não espere uma fórmula mágica. Eu vou esperar Deus falar comigo. Para Deus me mostrar qual que é a vontade dele. Aonde está a vontade dele? Na palavra dele. E às vezes, meus irmãos, como crentes, nós agimos de forma errada. Tá? E o que eu queria fechar, meus irmãos, tudo que eu falei aquilo, é jamais desanime. Tá? Independente da situação, não desanime. Confie em Deus. Lembre que tudo está dentro do seu propósito. Meus irmãos, o que eu queria deixar hoje com esses versículos, eu não vou me atender mais ao texto, porque não daria tempo, tá? Mas aí, depois, semana que vem, o pastor vai continuar. Aí vai falar da perseguição que Paulo sofre em Jerusalém. Mas é aquilo para nós pensar, meus irmãos. Será que nós aguentaríamos passar o que Paulo passou? Pelo menos a metade? Será que nós estamos prontos para sofrer por Cristo? Será que você está pronto para ir para a cadeia por causa de Cristo? Se hoje entrasse na igreja e falar, vai todo mundo preso, será que você falaria, não, pode levar preso, eu não vou deixar de ser crente? Ou será que você viraria as costas e falava, não, eu não sou crente não? Então são coisas assim, meus irmãos. São coisas que Paulo passou, olha. Será que se nós passássemos pelo que Paulo passou, será que eu estaria na igreja? Sendo que por menos eu deixo de vir para a igreja? Já parou para pensar que por menos disso? É o que eu falo, às vezes o friozinho nos tira da escola dominical. Simples frio de manhã, uma preguiça, nos impede de vir para a igreja. Ou às vezes, à tarde, estou cansado, eu passei, estou meio cansado, não vou para a igreja hoje não. Agora tem internet, eu assisto na internet.
A internet, meus irmãos, assistir culto pela internet não é igual estar na casa de Deus, na comunhão com os irmãos, de jeito nenhum. Na internet você está assistindo o culto. Agora aqui você está em comunhão com os irmãos. Diferente. Você está olhando para os irmãos. E é uma coisa que o crente tem que aprender a valorizar. Tá, meus irmãos? Eu queria deixar para os irmãos era isso. Tá? Espero que Deus trabalhe em nossas vidas para que nós possamos aplicar a sua palavra. Porque é assim, meus irmãos. Escutar todo domingo o pastor falando, vem para a igreja, anda de acordo com a vontade de Deus, e não colocar em prática, também não ajuda. Porque a vida cristã é o quê? É prática. É você colocar em prática aquilo que você ouve da palavra de Deus. Tudo bem, meus irmãos? Espero que os irmãos pensem mais na vida cristã que têm levado. Muito obrigado, irmãos. A palavra está com o presbítero Celso. Convido a igreja que abra seus hinários no hino 177. Preparados. De adoração ao nosso Deus e de gratidão a Deus. Convidamos a igreja que se coloque de pé. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo fé no eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação santa me ampara. Plena liberdade já desproxima, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade já desfruto, enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligando sempre a sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme,
Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, damos ao Senhor Deus por esse dia. Graças te damos ao Senhor Deus por esse momento que passamos aqui na tua casa, onde cantamos louvores ao teu santo e excelso nome, onde já ouvimos a tua santa e bendita voz através da palavra. Nós pedimos ao Senhor Deus neste momento que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, a tua igreja, abençoando, Senhor Deus, o teu parceiro aqui dentro da tua casa. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, derramando suas ricas bênçãos espirituais sobre o teu povo aqui reunido, Pai. Pedimos ao Senhor Deus a tua bênção, que eles não puderam subir à tua casa. Que esteja, Senhor Deus, visitando-os, que esteja, Senhor Deus, curando as suas enfermidades, curando, Senhor Deus, as suas vidas espirituais. Que esteja também, Senhor Deus, derramando as suas ricas bênçãos sobre os teus lares, ó Pai. Pedimos ao Senhor Deus, Pai, essa é a vossa vontade, Pai. Nos despede em paz, Senhor. De coração, e glória ao teu santo e excelso nome, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando a tua casa, que o Senhor esteja, Senhor Deus, fortalecendo, Senhor Deus, o teu povo, que o Senhor esteja, Senhor Deus, encorajando cada um de nós a te servir melhor, Pai. Que o Senhor esteja capacitando as nossas vidas, que nós possamos, ó Senhor Deus, crescer em espírito e verdade para a honra e glória do teu santo e excelso nome, Pai. Abençoa, Senhor Deus, os visitantes que subiram à tua casa para ouvir a tua mensagem, para ouvir a tua voz, que eles possam, Senhor Deus, ser transformados, Senhor Deus, pelo teu santo e bendito Espírito, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, convertendo seus corações, que eles possam, Senhor Deus, acreditar, confiar na palavra que foi lida e explicada, e que teu Santo Espírito, Pai, esteja trabalhando nas suas vidas, ó Pai. Que eles possam ser iluminados e que eles possam, Senhor Deus, cada dia mais sentir o desejo e a vontade de subir à tua casa para aprender mais e mais a tua santa e excelsa palavra, Pai. Que teu Santo e bendito Espírito trabalhe na vida deles e que eles possam, Senhor Deus, se sentir bem no nosso meio, Pai. Essa é a nossa oração que fazemos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus.